Vamos voltar aqui para as notícias. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para que o governo reestabeleça a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Falta apenas o voto do presidente da Corte, o ministro Luiz Fux. Vou voltar a conversar com o Theo Cury, que também está acompanhando esse assunto em Brasília e vai atualizar ao vivo para a gente. Oi, Theo. Oi, Roberta. Boa tarde para você. Uma ótima tarde para quem nos acompanha. O presidente da Corte, Luiz Fux, que era o último voto que faltava, votou há pouco e acompanhou a maioria formada lá no Supremo Tribunal Federal. Uma maioria que foi formada ontem. Todo mundo acompanhando dessa maioria, acompanhando o voto da relatora do caso, que é a ministra Carmen Lúcia. Com isso, o Supremo, por maioria, derruba 3 decretos editados pelo governo Bolsonaro, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que tratava de políticas públicas ambientais. Esses decretos, então, um deles, editado pelo presidente, tirou representantes da sociedade civil do Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que é um conselho que estabelece as diretrizes e as prioridades para a atuação desse fundo, que é o mais antigo na área ambiental da América Latina, e os outros 2 decretos do presidente Jair Bolsonaro afastavam a participação de governadores do Conselho Nacional da Amazônia Legal e extinguia também um comitê orientador do Fundo Amazônia. A maioria dos ministros que acompanhou Carmen Lúcia, que era a relatora desse caso, como eu disse, a maioria dos ministros entendeu o seguinte, que essas mudanças feitas pelo presidente representavam um retrocesso institucional e uma afronta ao princípio da participação da sociedade, da participação popular na elaboração, na formulação de políticas públicas na área ambiental. No voto dela, que foi seguido pela maioria dos ministros, que acabou então derrubando esses 3 decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro, a ministra Carmen Lúcia disse o seguinte, que a Constituição prevê a responsabilidade tanto do poder público quanto da coletividade pela preservação do meio ambiente. Só que o decreto editado pelo presidente, esses 3, do jeito que eles foram feitos, eles conferiam mais poder ao poder executivo, retirando a população da elaboração dessas políticas públicas, fazendo um controle exclusivo dessas decisões por parte do Poder Executivo e diminuindo com o caráter plural, diversificado e crítico desses conselhos, dessas organizações de combate ao desmatamento e de promover políticas públicas ambientais. O único voto contrário foi o do ministro Nunes Marques, que dizia que se o Supremo interferisse nessa decisão, ele diminuiria uma atribuição que cabe ao presidente da República e que nem a Constituição, nem as leis diziam sobre a participação da população nessa elaboração de políticas públicas. Esse foi o voto de Nunes Marques, que acabou vencido. Então, o Supremo, por maioria, derrubou esses 3 decretos do presidente Jair Bolsonaro, que agora terá de contar com a participação popular, com os governadores também nesses fundos e nesses órgãos e também restituir esse comitê orientador do Fundo Amazônia. Eu volto com vocês. Obrigada, Theo.